Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel. Daniel capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura responsiva de todo o capítulo. E eu pedirei aos irmãos que mantivessem a concentração na leitura da palavra do Senhor. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os pares. Daniel capítulo 1, leremos do versículo 1 até o versículo número 21. A educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como da dos nobres. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. O chefe dos eunucos dispôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. No fim de 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar?
Senhor, tua palavra está aberta, foi lida. Nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que possamos, ó Deus, entender a tua mensagem para as nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós acabamos de ler na liturgia, em Jeremias capítulo 25, a profecia do profeta Jeremias para este evento. Lá Jeremias diz que o povo de Israel se esquecera de seu Deus, abandonou as práticas litúrgicas que Deus havia estipulado, se afastaram de todos os princípios estipulados pelo Senhor Deus. E Jeremias então diz que aquele povo haveria de ser cativo durante 70 anos. E aqui nós temos então o cumprimento dessa profecia. No terceiro ano do reinado de Joaquim, Nabucodonosor sitiou, cercou Jerusalém e tomou cativo toda aquela cidade. E é interessante a forma como é colocado no texto, porque ele não apenas se apoderou da cidade, não apenas destruiu as igrejas, mesquitas, não apenas tentou eliminar toda a cultura judaica, como ele solicitou que alguns jovens da linhagem real e da nobreza fossem colocados no palácio. Inclusive, trocou os nomes desses jovens. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias passou a se chamar Sadraque, Misael, Mesaque, e Azarias passou a se chamar Abednego. Nomes judaicos que foram mudados para nomes correspondentes ao aramaico, que era a língua utilizada pelos caldeus. Uma das formas de eliminação de uma nação começa a ser tratada na imposição da língua do conquistador. E não só isso, ele tentou fazer com que a cultura daqueles jovens também fossem mudadas. Ele determinou que aqueles jovens se alimentassem das finas iguarias do rei, que comesse e bebesse aquilo que o rei comeria. Ele determinou que aqueles jovens fossem instruídos durante 3 anos em todo conhecimento da língua caldeu, da literatura, da ciência, para que eles assistissem no palácio, juntamente com o rei Nabucodonosor. O livro de Daniel, meus amados, foi escrito no século 6 a.C., e ele era da linhagem da nobreza do Reino do Sul. E a Babilônia naquela época tornou-se o império do mundo. E o reinado de Nabucodonosor durou 43 anos. E nós observamos dentro da leitura que Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, aqueles 4 jovens, eles se recusaram a adotar a estratégia que Nabucodonosor havia determinado. E o tema que eu gostaria de tratar esta noite, meus amados, com a igreja, é coragem para ser um cristão autêntico. Eu gostaria de trazer 4 aspectos e algumas aplicações desse texto. E gostaria que os irmãos deixassem a sua Bíblia aberta. Nós vamos recorrer aos outros textos, mas deixem no texto base. O primeiro aspecto, eu gostaria de destacar, versículo número 8, acompanhem. Diz a palavra do Senhor: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse
não contaminasse. Nós temos que entender aqui um aspecto bastante interessante, meus irmãos. Precisamos entender a questão do judaísmo e da lei mosaica. Alguns alimentos eram proibidos, como a carne de porco, coelho e outros. E certamente, tais alimentos faziam parte da mesa do rei. E para o judeu, se nós estudarmos a sua vida, os seus costumes, as suas crenças, nós vamos observar que ali era um ponto chave. Era algo que eles cumpriam rigorosamente dentro da lei mosaica. Era algo que eles não abriam mão. Eles não se alimentavam com aqueles alimentos que foram estipulados por Deus para que eles não ingerissem. Mas o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que tanto Daniel como Mesaque, Sadraque e Abdenego, eles tinham toda a desculpa para usufruírem dos alimentos. Estavam cativos, foram capturados, levados na presença do rei. Se nós observarmos a história dos caldeus, é uma história de violência, brutalidade. Eles sabiam que eles tinham que cumprir a determinação de Nabucodonosor, porque eles iam definhar e o rei poderia se desagradar e com certeza os matariam. Eles tinham todas as desculpas possíveis e aceitáveis para se contaminarem na mesa do rei. Mas eles não aceitaram essa hipótese. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdenego, eles tinham consciência de que princípios da sua fé, aspectos do seu relacionamento com Deus, não poderiam ser quebrados em hipótese alguma, mesmo que fosse para agradar reis, mesmo que aquilo lhes custasse a sua vida, porque eles entendiam a sua dimensão diante de Deus, eles entendiam o seu aspecto de servidão diante de Deus, e eles reconheciam a soberania e o senhorio do Senhor nas suas vidas, e eles não se contaminaram. Eles não abriram mão dos seus princípios para agradar ao Nabucodonosor. E eu gosto de falar, meus irmãos, que dentro da palavra de Deus nós temos uma carta de libertação, e eu pedi à igreja que abrisse lá em 1 Pedro, capítulo 2, mas deixa aberto em Daniel, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, carta de alforria que Pedro escreve, e é um texto muito conhecido, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vamos ler todos juntos? Vós, porém, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De novo, vós, porém, irmãos, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdenego, eles tinham certeza, eles tinham convicção que eles pertenciam ao povo de Deus, eles pertenciam ao Deus verdadeiro, eles faziam parte da nação escolhida por Deus. E essa mesma consciência demonstrada aqui na carta na primeira epístola de Pedro, é uma consciência que nós devemos ter, quem nós somos, o grau de importância do sangue derramado na cruz de Cristo, que nos tirou das trevas
para a sua maravilhosa luz, que nos fez herdar a vida eterna com Deus, que nos fez fazer parte da sua nação, nos elegeu. Ou seja, irmãos, a mesma consciência que Daniel e seus amigos tiveram é a mesma que nós precisamos ter nos dias de hoje, para não nos contaminarmos com o coração dos caldeus. E é uma realidade que hoje existe, meus irmãos. Infelizmente, nós estamos vivenciando, porque a cada dia que se passa, a Igreja do Senhor, a juventude, os homens e as mulheres estão sendo influenciados por uma sociedade extremamente corrupta, extremamente imoral, extremamente distante dos princípios do Senhor. E nós estamos nos alimentando na mesa do Rei diuturnamente e achamos que tudo é normal. Nós somos, infelizmente, instigados pela televisão, nas escolas, nas universidades, a achar que o gênero humano é algo a ser escolhido por quem nasceu. A pessoa tem que se descobrir se é homem ou mulher, menino ou menina. Isso tem contaminado a sociedade. Isso, infelizmente, tem contaminado igrejas. Nós estamos vivendo, às vezes, sem nenhum compromisso, achando que tudo é normal, achando que nós podemos sentar na mesa do Rei, podemos alimentar de suas finas iguarias, podemos nos contaminar com seus alimentos, metaforicamente falando, obviamente. E a vida passa, a nossa vida cristã passa, a nossa vida de fé caminha, e nós caminhamos sem compromisso, nós caminhamos sem identidade, nós envelhecemos sem coragem de demonstrar nossa fé, o nosso amor a Deus. E é normal, nos dias de hoje, os cristãos participarem de baladas, estarem envolvidos em shows mundanos, rindo de determinadas ações mundanas, achando graça em determinadas situações mundanas, vivenciando aquilo, curtindo nas redes sociais práticas totalmente condenadas por Deus, relacionadas aos prazeres do mundo, a bebida, nessas músicas imorais, e repassamos e nos divertimos e olhamos como se tudo fosse tudo natural, como se fosse algo pacífico. Mas Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdenego, eles entendiam que não. Nós somos eleitos pelo Senhor, nós somos do povo de Deus, nós conhecemos o nosso Deus, e nós não vamos, não iremos, não permitiremos nos contaminar. Nós não vamos mudar a nossa identidade, nós não vamos mudar o nosso caráter cristão, doa quem doer. Nós vamos ignorar as ordens do Rei, nós vamos buscar agradar o Senhor acima de tudo. Nós não seremos o politicamente correto, nós não ficaremos em cima do muro, nós seremos firmes nas nossas decisões, nós falaremos aquilo que o Senhor quer que falemos, nós declararemos aquilo que nós somos e cremos, doa quem doer, venha a consequência que vier, nós demonstraremos para a Babilônia, para os caldeus, que nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, o primeiro aspecto para ter coragem de ser cristão autêntico é nós termos a identidade e não abrirmos mão dela. Nós sabermos de onde viemos, o que somos, para onde vamos, e não hesitarmos em minuto algum, e não temer em minuto algum. É ter coragem de se rebelar contra este mundo, e não obstante o fato de estarmos aqui e vivermos aqui,
mas não podemos aceitar que uma cultura, que uma perspectiva totalmente contrária à palavra do Senhor, ela seja aceita e nos alimente e nos direcione nos caminhos. O segundo aspecto, versículo de número 9, diz aí: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Nós vimos que eles resolveram não se alimentar, não se contaminar com as finas iguarias do rei. Entendemos por quê. Que feriria a lei mosaica, a lei judaica. Aquilo era um princípio de fé deles. Aquilo fazia verdadeiramente sentido, era uma ordem de Deus que eles tinham que cumprir. Eles estavam dispostos a resistir. E no versículo 9, então, diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O segundo aspecto, meus irmãos, sobre ter coragem para ser cristão autêntico, é que Deus, Ele usa o sistema, o meio, Ele usa as pessoas ímpias para nos abençoar. Se nós tivermos a capacidade de entendermos Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Se nós entendermos quem escreveu foi o apóstolo Paulo, um homem perseguido, apredejado, preso, torturado, um homem que sofreu pelo Evangelho, um homem que verdadeiramente foi machucado pelo Evangelho, fisicamente, emocionalmente. Um homem que se entregou pelo Evangelho, escreveu a carta de Romanos, escreveu Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem. Pronome indefinido, todas, ele quer dizer mesmo todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas mais difíceis de aceitar cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os momentos mais difíceis das nossas vidas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. E nós temos que entender, meus irmãos, que Deus ele está verdadeiramente no senhorio, Ele está com a sua soberania realizando todas as coisas. Nós acabamos de ler em Jó, capítulo 1, versículo 8, quando Deus indagou a Satanás sobre Jó e perguntou, lá no versículo 8, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviou do mal. O próprio Deus, não foi ninguém que elogiou Jó, foi o próprio Deus. Deus olhou para Jó e falou: está vendo aquele homem, Satanás? Ele é um homem íntegro, homem reto, é um homem que me teme, é um homem que se desvia do mal. Meus irmãos, não precisa falar nada de Jó, o próprio Deus falou. Mas aí, se a gente pegar lá em Jó, capítulo 42, versículo 5, vocês conhecem, na sua oração, quando Jó diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Como que um homem tão elogiado por Deus, né, um homem tão íntegro, né, na sua oração, no finalzinho do seu livro, ele diz que ele só o conhecia de falar, só ouvia falar de Deus, mas agora os seus olhos o contemplavam. Parece até paradoxal, né, um homem tão santo, mas que demonstra, às vezes, um conhecimento tão afastado de Deus. Mas, irmãos, é preciso entender também o contexto. Antes dessa oração de Jó, Deus se apresenta para ele, no capítulo 38. Podem abrir lá? Jó, capítulo 38, mas deixa aberto Daniel. Quando seus amigos o acusavam, quando Jó fazia alguns questionamentos a Deus, diz aí que o Senhor se apresenta a ele. Diz lá: o Senhor convence a Jó da sua ignorância. Depois disto, o Senhor, do meio do redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como um homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu, quando eu lançava os fundamentos da terra?
Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem cerrou o mar com as portas, quando rompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virá e não mais adiante. E aqui se quebrantará o orgulho das tuas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, desde ordem à madrugada, ou deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? E Deus começa a indagá-lo. Deus falou, Jó, onde você estava quando eu fiz os céus, eu fiz o mar, quando eu decidi todas as coisas, quando eu criei o pôr do sol? Deus simplesmente foi se apresentando, ele falou, onde você estava? Eu criei, eu formei, eu formulei, eu designei todas as coisas, eu estipulei o seu ritmo, eu dei direção a tudo. Então Jó, um homem íntegro e reto, temente a Deus, desviado do mal, ele se vislumbra com a grandiosidade da revelação de Deus. E ele olha para si, quando Deus faz todo aquele relato. Onde eu estava? Eu não tive a capacidade de produzir nada. Eu não dei vida a nada. E aí Jó, então, na sua oração, ele falou, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Eu não tinha ideia, né, de quanto o Senhor é poderoso. A minha mente nunca tinha imaginado tamanha grandiosidade. Eu nunca tinha parado para pensar a sistemática da tua criação e a grandiosidade do teu poder. Mas agora eu estou vendo, diante das tuas palavras. Meus olhos contemplam ao Senhor. Meus irmãos, se entendermos essa perspectiva de Jó, nós entenderemos Romanos capítulo 8, versículo 28, porque o Senhor é criador de todas as coisas, poderoso, maravilhoso, e Ele usa homens ímpios, usa as situações mais adversas, Ele usa o nosso desemprego, a nossa enfermidade, a nossa dor, em nosso favor. E assim Ele fez com Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdenego. O Senhor concedeu misericórdia a ele. O Senhor mudou a cabeça do chefe dos eunucos. O Senhor fez com que o cozinheiro-chefe lhe desse apenas legumes e águas. Deus estava conduzindo todo o rito da história de Daniel e de seus amigos. Deus estava cuidando de Daniel e seus amigos. É que muitas vezes nas situações adversas, nós pensamos que o Senhor nos abandonou, mas Deus está lá cuidando, nos tirando daqui, nos colocando ali, nos dando orientação, nos dando livramento, nos dando bom alimento, nos sustentando. Jó entendeu, meus irmãos. Paulo entendeu. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele é complacente para conosco. E Ele usa as situações mais adversas. Ele usa o sistema. Ele usa as pessoas ímpias, corações pervertidos, para nos abençoar. Porque todas as coisas, todas, cooperam para o nosso bem. E se a morte vier, aí que coopera mesmo, que nós vamos para o céu de glória com o Senhor. Todas as coisas, todas cooperam para o nosso bem. Amém? Terceiro aspecto, meus irmãos. Versículo de número 12. Quando o chefe dos eunucos falou a Daniel que estava com medo, porque se o rei descobrisse que eles estavam descumprindo a ordem, e desse aqueles alimentos, eles definhassem, certamente ele seria penalizado. Mas Daniel fala o seguinte para ele: experimenta, peço os teus servos 10 dias, que nos deem legumes a comer e água a beber. Daniel usou uma palavra, um verbo que eu gostaria de tratar aqui, irmãos. Para ter coragem
de ser um cristão autêntico nesse mundo. Nós precisamos, entre aspas, experimentar a Deus. E agora eu quero trazer o ensinamento de Calvino, quando ele trata sobre os males sociais, que eu acho que se aplica aqui. Ele diz que a queda do homem introduziu perturbações profundas na sociedade, tanto no seu familiar quanto no social. E para Calvino, o caos econômico é causado pela ganância dos homens e pela incredulidade. Ele está falando aqui para homens crentes, de que Deus haveria de suprir as necessidades básicas, como diz lá em Mateus capítulo 6. Eu gostaria de tratar desse aspecto. Muitas vezes, nosso relacionamento para com Deus, nós não temos fé. Nós somos incrédulos. Muitas vezes nós estamos temerosos, porque, irmãos, às vezes nós não acreditamos que Deus, Ele realmente pode fazer todas as coisas. E eu me lembro, na época eu estava trabalhando na secretaria, não vou falar nome, mas uma moça era diretora, e ela chegou com uma pulseira 70, não sei o quê, de Daniel, de oração, de dia, aquelas coisas, né? Uma fé. E eu só ouvi calado, não falei nada. Não havia oportunidade naquele momento. Uma semana depois, ela chega desesperada com a pulseirinha, porque tinha saído da exoneração dela. Aí eu falei, não era o momento de você crer em Deus agora? Eu sei que você tem 2 filhas, eu sei que vai ser difícil, eu não vou ser irônico e nem desumano, longe disso, mas não era o momento certo você jogar a pulseirinha fora e crer que Deus, Ele é Senhor e vai suprir as tuas necessidades. Mas acontece, meus irmãos, que a nossa fé muitas vezes só vai até onde tudo está bem. Porque quando as coisas vão mal, nós somos incrédulos. E verdadeiramente nós não acreditamos que Deus pode reverter. Isso não é mensagem pentecostal, não, longe disso. Mensagem bíblica. Que Deus pode reverter a situação. E quando nós cremos, meus irmãos, nós conseguimos descansar em Deus. Aí nós podemos ler lá em Salmos 3 e 4, quando Davi em guerra, ele diz, em paz me deito, e logo pego no sono, acordo que o Senhor me sustenta, e parece Salmos 4, se eu não me engano, diz, Senhor, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ele falou isso em meio à guerra, ele estava fugindo de seu filho, ele estava guerreando, e literalmente ele escreve e fala, eu deito e descanso em paz, porque Senhor, Tu me sustenta. Você viu aquele crente que qualquer coisa perde a cabeça? Qualquer situação, pode ser a mais banal, pode ser a situação mais besta, ele se enfurece. Aí eu pergunto, onde está a credulidade? Onde está a esperança e a fé dessa pessoa? Porque quando nós cremos, meus irmãos, quando nós verdadeiramente acreditamos em Deus, nós temos a convicção, irmãos, e isto é bíblico. Isto é bíblico. A gente abre a palavra do Senhor e vê milagres, Deus acontecendo, maravilhas, porque Deus, Ele opera, porque Deus realiza, porque Deus transforma, porque Deus verdadeiramente age. E Daniel fala, experimenta. E ele está falando para a gente, experimenta Deus. Entre aspas, meus irmãos. Está falando experimentar e crer no Senhor. Resolva crer. Dê crédito a Deus. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser transformador. Deixa Deus agir. Sabe o que acontece? Quando assim nós agimos, meus irmãos, nós conseguimos transformar, influenciar pessoas que estão próximas a nós.
Se a gente pegar na Europa agora, eu fui recentemente, os jovens, homens, mulheres, eles simplesmente não acreditam mais em Deus. Se a gente pegar na Escócia, que é o berço do presbiterianismo, John Knox, a Escócia não acredita mais em Deus. Se nós pegarmos na Inglaterra, John Wesley, tantos reformadores brilhantes, a Inglaterra não acredita mais em Deus. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas, elas deixaram de crer verdadeiramente no poder de Deus. E a incredulidade foi alcançando outras vidas. Isso é tão importante, meus irmãos. Isso é tão verdadeiro que eu convido a abrir lá em 2 Pedro, capítulo 1. Depois volto para Daniel. Segunda Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 1. Olha o que diz versículo 12 a 15. Pedro aqui está fazendo um relato de sua vida. Está perto da sua morte. E ele fala de forma interessante. Por esta razão, sempre estarei eu pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Ou seja, ele está falando aqui, aquelas certezas, aquelas convicções já estavam no coração deles só estavam relembrando. Também considero justo, enquanto eu estou neste tabernáculo, em sua vida, no seu corpo, despertar-vos com essas lembranças. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, o meu corpo, eu vou morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou lá em João. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que Pedro está falando aqui, meus irmãos? Eu vou agir nesta vida, eu vou andar de uma forma tal, eu vou crer em Deus de uma forma tal, que quando eu partir, quando o Senhor me chamar, vocês se lembrarão daquilo que eu vivi e preguei. A minha vida terá sentido. As minhas ações influenciarão positivamente. Eu verdadeiramente viverei este Deus, de forma que quando eu partir, as minhas lembranças ficarão, e serão um legado para vocês. E é assim que nós devemos agir, meus irmãos. Foi assim que a Europa não agiu, que os Estados Unidos não está agindo. Nós precisamos viver, crer em Deus, de maneira que aquelas pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que nós partamos, eles se lembrem das nossas ações, eles se lembrem da nossa fé. E a gente tem que viver para que os nossos filhos visualizem em nós lembranças positivas e que façam com que eles sirvam ao Senhor. E que os filhos dos nossos filhos, sem nos conhecerem, mas vão ouvir falar de nós, da nossa fé e da nossa credulidade com Deus. Experimentar Deus, irmãos. Deixar e permitir que Deus seja Deus efetivamente das nossas vidas, é viver uma vida verdadeiramente na dependência dEle. É agir na dependência dEle. É estar na dependência dEle. É viver na dependência dEle. É submeter à vontade dEle. É influenciar positivamente por estar nele. Mas muitas vezes nós estamos conseguindo fazer isso. E eu lamento, porque eu sempre digo, na época da minha conversão, quando eu fui para a igreja eu tinha 13 anos. E eu me lembro, aqueles jovens, aqueles adolescentes, homens e mulheres que viviam intensamente a palavra. Você via que aqueles homens se comportavam do mesmo jeito no seu trabalho como se comportavam na igreja. Estou falando no zelo com a palavra de Deus, com as suas atitudes. E, infelizmente, nós nos permitimos
influenciar. Hoje, tem igreja que está discutindo se tem que a igreja manter luta livre para chamar a atração dos jovens, né? Tem que ceder alguns pontos. Nós estamos discutindo mais a palavra, a autoridade da palavra. Até na própria igreja presbiteriana eu já vi pastores chorando, porque jovens, porque homens, ao invés de abençoar a igreja, trazem problemas. Rompimento, separação. Porque não há submissão à palavra, não há submissão à autoridade da palavra, não há submissão à autoridade constituída por Deus, porque somos incrédulos, irmãos. Porque estamos agindo com incredulidade, porque não estamos experimentando a Deus. E Daniel falou, experimenta. Deixa acontecer. Quarto aspecto, versículo número 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência de toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. O quarto aspecto, meus irmãos, sobre ter coragem de ser um cristão autêntico, é que Deus verdadeiramente, Ele nos abençoa. Quando nós procuramos agir conforme a vontade do Senhor, quando nós procuramos verdadeiramente não nos contaminarmos com as finas iguarias do rei, quando nós realmente falamos no nosso coração, eu vou ser um crente fiel, vou ser um cristão autêntico, a palavra de Deus vai nortear a minha vida, eu não vou abrir mão dela, nem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, como Deus falou a Josué. Irmãos, Deus nos abençoe. Deus abençoe esses jovens. Fez com que eles fossem muito inteligentes. Fez com que eles crescessem na presença do rei. Fez com que eles influenciassem positivamente naquela sociedade. Deus os abençoe. E Deus abençoe. Agora, algumas aplicações que eu queria trazer. A primeira é, Daniel, segundo estudiosos, deveria ter na época 17 anos. 17 anos. A primeira aplicação que eu queria falar, o Enio, aí pro Osley, pro Tasso, está chegando o Ian. Não pense que seus filhos vão ter uma vida fácil se decidirem servir ao Senhor. Irmãos, eu olho para minhas filhas e às vezes choro, porque eu sei que para elas servir a Deus neste mundo, elas vão sofrer muito. Para elas servir ao Senhor, verdadeiramente, elas vão ser ignoradas, vão ser gozadas aí na sociedade, vão ser motivos de bullying. Elas vão chorar, eu tenho certeza. Elas vão chorar muitas vezes. Elas vão entrar no quarto delas e... será que vale a pena? Irmãos, ele tinha 17 anos. Jovem. Nós precisamos entender que a primeira aplicação é que servir a Deus neste mundo, nós vamos ter paz, nós vamos ser felizes pela presença de Deus,
mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A jornada não é fácil. Não é fácil. Não há essa mensagem na palavra de Deus. Não há essa perspectiva na palavra de Deus. Mas a passagem vai ser dura, a jornada vai ser dolorosa muitas vezes. Por isso nós temos que orar pelos nossos filhos. Temos que colocá-los na presença do Senhor. Segunda aplicação, certamente, isso não está escrito no capítulo 1 de Daniel, mas praticamente é certeza, Daniel conhecia a profecia de Jeremias, capítulo 25. Ele sabia que a palavra de Deus havia efetivamente anunciado. Irmãos, ele creu na palavra. Ele acreditou na palavra. Ele sabia no seu coração que seria 70 anos, mas que um dia acabaria. Ele sabia que o povo sofreria durante 70 anos, seria 70 anos difíceis, dureza. Mas a palavra do Senhor haveria de ser completada, encerraria aquele ciclo. O povo retornaria para suas terras como retornou depois do decreto de Ciro. Mas ele creu na palavra. Ele acreditou na palavra de Deus. E nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar que verdadeiramente um dia Deus também vai nos chamar. Como diz em Apocalipse, toda dor, toda lágrima, todo sofrimento, ele vai se encerrar. Estaremos definitivamente com o Senhor no seu céu de glória. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos nos solidificar na palavra. O nosso coração tem que estar enraizado na palavra. Terceira aplicação. Eu gostaria de trazer uma fala de Augusto Nicodemos. Ele diz que, abre aspas, os reis magos, lá de Mateus, eles vieram do Oriente, justamente lá do coração da Babilônia, quando viram a estrela. E ele diz que, durante o tempo de Daniel, que foi 50 e poucos anos, 58 a 60 anos que ele esteve lá, os seus amigos, eles influenciaram, eles falaram e anunciaram o Deus verdadeiro. Depois que eles haviam partido, morrido, aqueles magos se lembraram de que havia sido anunciada a estrela, que o menino Jesus nasceria. E o que Augusto Nicodemos diz aqui é que naquele reino poluído, naquele reino totalmente fora da realidade divina, eles conseguiram influenciar. E às vezes a gente sabe, está no meio da família lá, aceita tudo que acontece, não influenciamos nada. Estamos lá na nossa faculdade, aceitamos tudo que acontece, não influenciamos nada. Porque não temos coragem de nos posicionar. Porque não temos coragem de falar do amor de Deus. Porque não temos coragem de falar, às vezes somos crentes e que não concordamos com determinadas práticas. Preferimos nos calar, fingir que está tudo ok. Mas não temos a capacidade de influenciar ninguém. Irmãos, nós precisamos influenciar a sociedade, não ser influenciados. Muitas vezes nós assistimos aí os Vingadores, estou falando que pode assistir não, eu assisto. O X-Men, aí nós estamos pensando que a vida é isso, né? Os nossos heróis, meus irmãos. Nós somos influenciados por toda sorte de cultura, de doutrinação, mas nós não temos a capacidade de hoje de influenciar, porque não vivemos a palavra, não pregamos a palavra, não anunciamos a palavra, não demonstrando através do nosso testemunho a palavra. A quarta aplicação. Não adianta você vir à igreja.
Não adianta você ler a Bíblia. Não adianta você orar. Não adianta você ficar abrindo devocionais e lendo, se você não vive aquilo que você lê, aquilo que você canta, aquilo que você ora. Não pense que você vai influenciar seu filho com conversa. Você vai influenciar com suas atitudes. Você não vai influenciar sua família com conversa, com atitude. Você não vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor com papo. Pode até ouvir, mas são suas atitudes que falarão alto. Sua demonstração prática de amor e fé e confiança irresoluta em Deus. Nós precisamos verdadeiramente viver o Evangelho. Precisamos parar de ser aqueles crentes sem nenhum tipo de postura de transformação. Crentes que não vivem o Evangelho. Crentes que não estão nem aí para um crescimento espiritual. Crentes que não estão preocupados com a sua vida pessoal com Deus, sem oração, sem o seu culto com Deus. Crentes que vivem em guerra. Crentes que não têm paz. Que só têm inimigos. Que só conseguem ver o lado ruim das coisas. Mas não conseguem enxergar o amor de Deus, a misericórdia de Deus. O cuidado de Deus, o zelo de Deus. A benevolência de Deus, a graça de Deus. O cuidado. Nós precisamos efetivamente, meus irmãos, viver o Evangelho. Porque quando nós vivemos, sabe o que acontece? Versículo de número 20 diz lá: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Daniel, ele participou efetivamente do governo Nabucodonosor, do seu filho, Belsazar, e do rei Ciro. Ele participou praticamente de 3, administração de 3 reinos. Deus o abençoou ricamente, não porque ele era bonito ou que falava bem, mas porque ele viveu o Evangelho e foi abençoado. E Deus o abençoou. Nós precisamos, irmãos, andar verdadeiramente com Cristo. Eu me arrisco a falar que nós não podemos dar nenhum passo se não for lá de Jesus. Nós não podemos fazer nada longe do Senhor, porque nós somos extremamente dependentes dEle. Somos extremamente dependentes de Deus. E não se enganem, nós estamos no meio da Babilônia. Hoje tudo o que não é referência bíblica, tudo aquilo que Deus abomina, é enaltecido pela sociedade. E muitos de nós enaltecemos também. Tudo aquilo que Deus abomina. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Ele nos faça como Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdenego. Verdadeiramente ter coragem de ser um cristão autêntico e verdadeiro na sociedade. Amém?